Dando continuidade à mensagem de como superar o orgulho que é produzido pela rejeição, eu quero citar mais um tópico, mais uma ideia, mais uma dica que diz respeito a você mudar a perspectiva com relação à rejeição. Você precisa ter uma mudança de perspectiva, ou seja, eu quero que você acompanhe no capítulo 4, no verso 7 do livro de Gênesis. Vamos voltar bastante, vamos lá no começo, para analisar essa questão de rejeição. Nós temos a vida de Caim e Abel sendo citada nesse texto. A Bíblia diz e conta lá que Adão e Eva tiveram 2 filhos, um chamava-se Caim, o outro chamava-se Abel. O Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. E no devido tempo eles se apresentaram diante de Deus e cada um ofertou a Deus. O Abel ofertou das primícias do seu rebanho e o Caim ofertou, deu ao Senhor ofertas da terra, do fruto da terra. E a questão é que o Abel foi muito bem recebido pelo Senhor, ao passo que Caim foi rejeitado a sua oferta ao Senhor. E a grande questão não tinha a ver com a oferta em si, como o principal da questão, ainda que a oferta de Abel fosse mais no modelo que foi nos ensinado na Escritura, ao longo da revelação progressiva de Deus. Abel oferta a primícia, Abel oferta um sacrifício. Isso se adequa mais aos padrões de Deus, mas ainda assim não é tudo sobre o assunto, porque o que está por trás da rejeição, neste caso, é o procedimento de cada um. Perceba que em Gênesis 4, verso 7, após Caim ser rejeitado, o seu semblante descai, ele fica triste com o fato de ter sido rejeitado. Ora, as rejeições provocam tristeza em nós, dores. Não ser aceito é horrível. E o Caim descaiu-lhe o semblante. E Deus lhe dá uma palavra que está em Gênesis 4, verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ora, nós sabemos o restante da história, sabemos que Caim matou então o seu irmão Abel. Perceba que o que estava sendo focado por Deus era o procedimento. Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? E eu quero pensar um pouco sobre isso com você. Lembra que eu falei no vídeo anterior que nós podemos ter 2 comportamentos? O primeiro deles, quando somos rejeitados, é querer agradar a todo mundo. O segundo é ficar isolado, chateado, com raiva e não querer mais passar por aquela situação de rejeição, então eu evito o grupo ou quem me rejeitou. Ao passo que eu posso ter um procedimento que passo a ser aquele que quer agradar gregos e troianos, para não ser mais rejeitado, para evitar a dor da rejeição. Eu quero te levar a mudar a perspectiva disso. Você tem uma segunda opção, você tem na verdade, uma terceira opção, E sair dessa questão do agradar a todos, e você pode sair também dessa questão de ficar em isolamento. A questão é, se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Então, você precisa avaliar. E quando eu paro e penso do ponto de vista divino, olhando para Deus, Deus não ama ninguém mais ou menos, porque Deus em si é o amor, e o amor manifestado em sua forma ágape, naquela forma que é sacrificial, naquela forma que não faz acepção de pessoas, que não limita o seu amor por aquilo que o outro faz, porque ele é amor, ele é o amor em essência. Então nada do que o outro faça muda quem Deus é.
Então nada do que eu faça muda o fato de que Deus ele é amor. E o fato de que Deus está rejeitando alguém, eu preciso compreender que as rejeições, e quando eu penso em rejeição agora, do ponto de vista de quem me ama, às vezes pode acontecer uma rejeição. Às vezes alguém pode me amar e me rejeitar, pelo fato de que eu estou procedendo de uma maneira incoerente. E nessa hora, o que fazer? Se eu me deparo com alguém que eu tenho consciência de que me ama, mas está se afastando, falando menos comigo, me rejeitando, o que proceder? Eu preciso entender se eu estou num comportamento certo ou se eu estou num comportamento errado. Se eu chegar até essa pessoa e perguntar se eu ofendi, se fiz algo para que ela se afastasse, e se estiver acontecendo alguma coisa para esse afastamento ou para essa rejeição acontecer, essa pessoa há de me contar. E contando, eu vou precisar analisar se eu estou procedendo certo ou se eu estou procedendo errado. E a partir disso, então, tomar uma decisão. Agora, o certo e errado não pode ser de acordo com a minha cabeça, entende? Com a minha moral pessoal. Eu quero te orientar, de acordo com o que as Escrituras, a palavra de Deus diz sobre certo e errado, você analisar o caso da sua rejeição. Se você estiver agindo da maneira errada, se você passar a proceder bem, é certo que serás aceito. Foi isso que Deus ensinou para Caim, mas Caim ficou com ódio, ficou com raiva do seu irmão. A Bíblia fala, lá em 1 de João, capítulo 3, verso 12, o seguinte: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Perceba que o comportamento de Caim era diferente do comportamento de Abel. Vou te dar um exemplo. Imagine que você seja um pai e que você tenha um filho que não está estudando, não está trabalhando, anda com pessoas estranhas. E ele chega para você com um S20, esse último modelo de celular da Samsung, ou sei lá, um iPhone 11 aí, Pro, não sei o que lá das quantas. Eu não entendo muito dessas tecnologias, mas esse último aí, um celular caro, e te dá de presente, você como pai. Você olha para ele e você não olha exatamente para a oferta. Você olha para a vida dele e fala, peraí, onde é que você arrumou dinheiro para isso? Você fica, não, toma isso aqui, eu não quero isso. E você rejeita, de repente, aquela oferta, porque você sabe que a probabilidade é muito próxima de ter uma origem inadequada, de uma origem ilegal. Enfim, aí vem um outro filho teu, com o mesmo celular, e te dá. Só que esse outro filho, vamos dizer, ele se formou, ele passou num concurso, ele está trabalhando, ele tem uma conduta boa, ele é uma pessoa que vai à igreja, ele tem uma conduta que ele chega para você com uma oferta dessa, um presente desse, você olha e simplesmente se sente honrado e recebe aquela oferta. E olha que você ama os dois filhos. Então a questão não é tanto a oferta, é o procedimento por trás do ofertante. Isso que Deus está falando na palavra. O ofertante está oferecendo algo que é legal, a oferta, mas o seu comportamento é o que está sendo rejeitado. Porque Deus não faz acepção de pessoas, entende? Então, mas Ele olha para o comportamento. E talvez você não esteja sendo aceito por quem te ama pelo fato de que você está procedendo de uma maneira errada. E por mais que você oferte a essa pessoa que você ama, por mais que você adote aquele comportamento de agradá-lo, querer agradá-lo, ele não vai ter uma resposta ainda conveniente, a aceitação, a sua aceitação. Por quê? Porque você ainda não mudou o comportamento, você continua ainda procedendo mal. E fazendo isso, nós podemos pensar também, sendo assim, nós podemos pensar também em alguém que não nos ame, e de repente alguém que está me rejeitando, mas que os nossos laços são, quando a gente analisa friamente, tem a ver com o que eu posso oferecer para ele. E aí ele me aceita. E quando eu não posso oferecer algo, essa pessoa me rejeita ou não me dá lugares de honra. Então não tem nem o porquê nós ficarmos sofrendo rejeição de quem só nos aceita por aquilo que temos a ofertar, por aquilo que temos a dar.
Agora, nós devemos sim nos preocupar com aquele que nos, de certa maneira, rejeita e que a gente sabe que nos ama, sabe? E que a gente está com um procedimento errado com aquela pessoa. Devemos mudar o comportamento. Agora, essa pessoa que não te ama e só te recebe pelo que você tem a ofertar, olha, eu vou dizer para você, continue ofertando o que é bom, o seu melhor, continue fazendo o que é certo, sabe? Mas não sofra a rejeição de tal pessoa. Não tem sentido. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então eu penso aqui, ainda no versículo 15 de 1 de João 3, verso 15, diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ora, nós podemos mudar a base de nossa aceitação, compreender que mesmo ofertando o nosso melhor ao outro, o meu comportamento é muito mais do que é desejado. Nem todas as pessoas do mundo vão gostar de nós. A realidade é essa, eu posso oferecer o melhor para alguém, mas essa pessoa, nem todos vão gostar. Então eu preciso compreender que a rejeição pode vir por parte de A, B, C, Y, Z, enfim. Eu tenho que saber que a rejeição existe e eu tenho que mudar então a minha perspectiva com relação à rejeição. Não precisamos da aprovação do mundo inteiro de forma nenhuma. Não precisamos aprovar tudo e nem todos, sabe? E saber e entender que vamos, em alguns momentos, rejeitar também e seremos rejeitados, e isso é parte da vida. Mas eu quero aqui que você pense um pouquinho e mude a perspectiva dos seus pensamentos em relação à rejeição. Permita-me falar de coração para coração.